Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare सर्वाग्रे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान Então, antes de mais nada, eu gostaria de oferecer as minhas referências a Guru Gurupad Pad, Shishmad Bhaktivedanta Shilavamana Goswami Maharaj e Anita Lila Pravishnam Vishnupad, Astotra Shishmad Bhaktivedanta Shilanarayana Goswami Maharaj. अनंत कोटि साष्टांग A eles eu ofereço os meus Ananta Koti Vaishnavat Pranamas. तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद E também Nitya Lila Pravista, Om Vishnupada, Stotra Shishmad Bhaktivedanta Swami Maharaj. मंचस्थ E विराजमान सन्यासी वृंद उपस्थित समस्त वैष्णव E aqui também a todos os sannyasis e Vaishnavas e Vaishnavis aqui presentes. E também as mães e a todos os ouvintes do Harikatha, oradores, eu ofereço as minhas humildes reverências. Então a gente ouviu de muitos oradores. A gente ouviu Harikatha de muitos oradores, a gente ouviu sobre as glórias de Harinama, especialmente Paramahansa Maharaj falou, como no Srimad Bhagavatam, a Kapila Deva e Devahuti tiveram uma conversa. A gente ouviu sobre esse katha, sobre muitos harikathas ontem também sobre esse assunto. Então, por ouvir e ouvir harikatha, a gente desenvolve gosto por cantar os santos nomes. Se uma pessoa tiver gosto por cantar os santos nomes, isso é muito importante. Vaishnoda Thakura está dizendo que se uma pessoa obtém gosto por cantar os santos nomes, isso é uma misericórdia para as almas condicionadas. A pessoa que obtém mais gosto por cantar os santos nomes, essa pessoa vai se tornar mais generosa. Então, o que a gente deve fazer? Fazer doação de cobertores? Não. Dar comida para a alma também é generosidade. Se alguém está doente, você arranja remédios para essa pessoa, isso também é generosidade. Assim como se alguém estiver com fome e você te der comida, isso também é generosidade. Mas a maior das generosidades é quando você ajuda a alma a sair deste mundo material e leva essa alma condicionada até a morada transcendental. Então essa é a maior das generosidades. ধরুন আমার কাপড় নাই, আপনি একটা কাপড় দিলেন, এই কাপড়টা কতদিন ব্যবহার করবেন? 6 মাস, 1 বছর, খুব বেশি হলে তারপরে কাপড়টা নষ্ট হয়ে যাবে কি? Bhaktisiddhanta Prabhupada fala, se uma pessoa não tem roupa e você doa roupas, essa roupa vai durar o quê? Uns 6 meses, 1 ano, e depois a roupa vai ficar velha. E aí novamente você vai ter que dar roupa para essa pessoa. Então essa pessoa vai ficar sempre pedindo roupa para você.
Se você fizer doação de comida, a cada 3 horas a gente precisa de comida. Até a cada 3 horas a gente fica com fome. Vocês estão com fome ou não estão? Então nós devemos enviar as pessoas para o local onde não há fome. Neste local, ninguém sente fome lá. Então, quando a gente dá remédio, você pode dar remédio para as pessoas, mas se a pessoa for para a morada transcendental, ela nunca irá ficar doente. Então, todas as almas condicionadas estão sofrendo os 3 modos de Maya, as 3 misérias de Maya: a diátmica, a deívika e a dibáutica. E essas 3 misérias de Maya estão sempre nos queimando, nos fritando. Então a alma será libertada deste mundo material e dessas 3 misérias de Maya. Então, assim, essa pessoa não vai sofrer mais. Quando a alma abandona este corpo, ela obtém, quando ela é libertada deste corpo material, ela obtém um corpo transcendental. Esse corpo é feito de quê? Pancha, 5 elementos. Ele é feito de 5 elementos. A terra, fogo, água, ar e éter. Mas a alma, ela é transcendental. Assim como o Senhor é transcendental, da mesma maneira a alma é transcendental. Nós somos partes integrantes do Senhor e por essa razão nossa alma também é transcendental. Se nós formos capazes de obter este corpo espiritual e ir para Golokadama, então essas 3 misérias de Maya não irão mais nos atacar. Porque a morada eterna do Senhor está além dos 3 modos de Maya. No Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami Pada disse que a morada do Senhor é Chittadam, é um mundo transcendental, enquanto este mundo aqui é um mundo material. Maya está sempre trazendo sofrimento para todas as almas, Satyaguna, Rajaguna e Tamaguna. Então, por meio desse Satya, Raja e Tama, nós estamos sempre presos, nós estamos amarrados por esses 3 gunas de Maya. Então, como que nem uma marionete, Maya está brincando conosco. Com essas cordas de Satya, Raja, Guna e Tamas, Maya está brincando conosco como se a gente fosse uma marionete. Vocês já viram uma marionete? O boneco é amarrado pela corda. E aí, à medida que a corda se movimenta, o boneco dança, move as mãos, os pés. Então, da mesma maneira, essas 3 qualidades de Satya, Raja e Tama, de Maya, fazem com que a gente dance. Fazem a gente dançar. Então, Kama, Krodha, Moha, Lobha, Matsya, nós nos esquecemos do Senhor.
Então, por que Maya está nos trazendo sofrimento? কি অপরাধ বললেন? যে আমরা O que a gente fez para Maya? A gente fez uma ofensa. E qual ofensa? A gente não está fazendo Krishna Bhajana. মায়াবদ্ধ হয়ে A gente veio para este mundo material. সংসারে আমরা এসেছি কিসের জন্য? ভগবান ভজন করবার জন্য। A gente veio para este mundo material para fazer o bhajana de Krishna, mas a gente não está fazendo Krishna bhajana. যার কিছু সেবা করে Mas o que a gente está fazendo? A gente está fazendo bhajana মায়ার de সেবা করেও Maya. মায়া প্রসন্ন হয় না। সমাধিনাম পতিতা পালিতা Maya nunca sai satisfeita, nunca fica satisfeita. ন শ্লোকা Ela nunca fica satisfeita. মায়া সেই এত নিষ্ঠুর, এত সেবা করে Maya é muito cruel. পালন করেও Você faz tanto serviço para ela, দেখো mas ainda assim ela nunca fica feliz com você. যে কৃষ্ণ যখন ভজন Veja, করবো, então por isso que তাতে é কৃষ্ণ dito, ভজে se você করে fizer গুরুর Krishna সেবন, কি Bhajana, বললাম? তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন, মায়া জাল ছুটে পায় শ্রীকৃষ্ণ চরণ। দুইটি কথা বললেন, কৃষ্ণ ভজন আর গুরু সেবা। eu falei duas কৃষ্ণ coisas, ভজে করে Krishna Bhajana e Guru কৃষ্ণ Seva. ভজন করতে হবে আর গুরুদেবের সেবা করতে হবে। তাহলে কি হবে? Você deve fazer Krishna মায়া আমাদের Bhajana ছেড়ে দেবে, e você deve servir Gurudeva. Então o que vai acontecer? Maya Deva vai te deixar e você será capaz de alcançar a morada do Senhor. ততক্ষণ পর্যন্ত মায়া আমাদের Se você não servir Gurudeva, বলাইতে então Maya Deva não vai te largar. কি আছে? জম আছে পিছে, এগুলো আমাদের মহাজন বাক্য। কি বললাম? মহাজন বাক্য পড়াইতে Essas são as palavras dos Mahajanas. পড়াইতে পদ নাই, জম আছে পিছে। কোথায় যাবেন? যেদিকে যাবেন দেখবেন যে জম মহারাজ পিছে পিছে দৌড়ছে। এই জন্য বলছেন যে Todos irão até Yamaraja, ele está no গুরুর segundo. সেবন Então, se você não fizer মায়াজাল Krishna ছুটে পায় Bhajana, কৃষ্ণচরণ। এই জন্য আমাদের এই পদকর্তা মহাজন বলেছেন যে আমাদের ভজন করতে হবে। সমস্ত Então é por isso que তাৎপর্য রয়েছে। os Mahajanas dizem, você deve fazer Krishna হরি Bhajana. ভজন করতে হবে। Qual é a essência, qual é o significado de todas as escrituras que você tem que fazer Hari Bhajana? Você tem que fazer Krishna Bhajana করতে হলে কি করতে হবে? por meio do conhecimento ou da sua própria inteligência. Você não vai alcançar a Deus, você deve servir o Senhor, você deve servir Gurudeva. গুরুকে ছেড়ে কেউ যদি কৃষ্ণকে ভজন করে তাকে কি করতে হয়? নরকে যেতে হয়। Se você গুরু abandonar ছাড়ি a pessoa, কৃষ্ণ ভজে সেই পাপী Guru, e নরকে। servir a Krishna, ela irá para os planetas আমাদের infernais. গুরু সেবা করতে হবে। Que tentar servir Krishna sem Guru vai para os planetas infernais. Então você deve primeiro servir ao Guru. ভগবান বললেন, Então o próprio Senhor está dizendo, ó Arjuna, por favor escute. দাঁড়িয়ে থাকে তার কার পূজা আগে করবেন? Se Guru e Krishna estiverem কার পূজা করবেন? diante de você, গুরুদেবের পূজা করতে হবে। যদি গুরুদেবের para পূজা quem না você deve করেন, olhar কৃষ্ণ পূজা primeiro? করেন, Você, কৃষ্ণ para আপনার quem, পূজা গ্রহণ করেন। a quem você deve servir primeiro? Você deve servir primeiro a Gurudeva, porque se você não servir a Gurudeva, ততশ্চৈব মম Krishna não vai aceitar o seu serviço. É por isso que primeiro a gente tem que servir para servir Gurudeva. আমাহরিতে আমার O próprio Senhor diz, primeiro você deve servir a Gurudeva e então servir a mim. বেদ পুরাণ উপনিষদের সমস্ত ভাগবতে কি বলা হয়েছে? ভগবান বলেন Os Vedas, Puranas, পূজা করো। Upanishads, Srimad Bhagavatam, o que é mencionado? Primeiro você deve servir a Gurudeva. E pela misericórdia de Gurudeva você pode alcançar tudo e compreender tudo. Então primeiro você deve ter Guru Nishta. Se você estiver cantando e dançando, mas não tiver Guru Nishta, então nada irá acontecer. সেই তিমিরে, সেই তিমিরে। তিমির বুঝেন? তিমির মানে অন্ধকার। এই জন্য বলছেন গুরু পার্বতী। Então, আমাদের যত পূর্ব পূর্ব
A gente deve ter nisto em Guru Pada Padma. Todo Guru Parampara, Guru Pada Padma, eles nos ensinam que a gente deve servir a Gurudeva. A gente deve compreender isso. Hoje em dia, poucas pessoas falam sobre serviço a Gurudeva. As pessoas já querem sair falando de Rasa Lila. Porque se você falar sobre Guru Seva, todo mundo reclama. Eu já ouvi isso aí muitas vezes, eu quero ouvir Rasa Lila Katha. Mas, repetidas vezes, você tem que ouvir sobre o serviço a Gurudeva. Por exemplo, Upamani e Aruni, como eles serviram a Gurudeva. Você tem que ouvir essas histórias repetidas vezes. E então, alguma impressão irá para o seu coração. Então, esse Katha de Aruni, você tem que ouvir repetidas vezes. Então, você tem que ouvir esse Katha de Aruni e Upamani repetidas vezes. Então, se tiver uma água salgada, você tem que ir lá e fazer uma ponte. Então, perdão, ele está contando a história de Aruni, que havia uma... estava chovendo e a chuva estava inundando a plantação. E aí o Guru ordenou ele que ele fosse lá conter a água que estava inundando a plantação do templo. E aí ele tentou colocar terra, tentou com terra conter a água, mas a chuva estava muito forte e a terra não estava dando conta. Então, com seu próprio corpo, ele deitou ali na passagem da água para impedir que a água inundasse aquela área. Então, Gurudeva ficou perguntando, onde está Aruni? E aí disseram, ele foi enviado para a plantação e nunca mais não voltou ainda. Então, já era de noite. E Gurudeva foi lá procurá-lo, levando uma lamparina. E aí ele estava chamando Aruni, Aruni. E ele respondeu, Gurudeva, eu estou aqui. E ele falou, o que você está fazendo aqui? Ele falou, Gurudeva, você me deu a instrução de fazer uma represa, uma barreira para a água, mas eu não fui capaz de fazer isso. Então eu mesmo me deitei aqui para impedir que a água passasse. Quando o Gurudeva ouviu isso, o coração dele se derreteu. E ele falou, para mim servir, você foi capaz de fazer isso. Isso se chama Guru Seva. Então, o que Gurudeva fez? Nesse momento, ele lhe deu bênçãos, que todos os Vedas, Puranas e Upanishads, que todos os tatos se manifestassem no coração de Aruni. É mencionado nas escrituras que se alguém servir a Gurudeva sem qualquer outro desejo ou qualquer propensão de enganar, o Senhor dará misericórdia e toda bhakti, todo o conhecimento irá se manifestar para essa pessoa. Então esse é o serviço a Gurudeva. Ouça a história de nosso Guru Pada Padma, o nosso Bhaktivedanta Swami Maharaj. O Dara Gaudiya Mata. Então ele está falando de Srila Vamana Goswami Maharaj. Ele estava na Udara Gaudiya Mata ajudando, servindo na impressão de livros. Então o dedo dele ficou preso na máquina de impressão.
E aí, quando Bhakti Pragyana viu o que tinha acontecido com Srila Vamana Goswami Maharaj, ele começou a chorar como uma criança. E Ananga Mohan Brahmachari, o discípulo de Bhakti Pragyana, também estava servindo. Ele também pegou tuberculose e ele foi hospitalizado e precisava de alguém que o acompanhasse no hospital. Então Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj pediu a Anita Lila Pravista, Vishnupada, Satracharya Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj para acompanhá-lo no hospital e o servir. E sem nenhuma hesitação, ele foi servir Ananga Mohan Brahmachari, que estava no hospital com tuberculose. E após alguns dias, Ananga Mohan Brahmachari abandonou o seu corpo. Então, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj enviou um telegrama a Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, informando que Ananga Mohan Prabhu havia abandonado o corpo. E Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj estava chorando. E quando Srila Narayana Goswami Maharaj retornou ao templo, ele disse: você me deu um serviço de proteger a sua pedra preciosa, mas eu não fui capaz de protegê-la. Então, Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj abraçou Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e ele chorou. E Srila Narayana Goswami Maharaj disse: perdão, eles se abraçaram. Aí agora Gurudeva voltou a falar em seu próprio nome. Pelo frutos de Gurudeva, uma pessoa é capaz de pregar pelo mundo, é capaz de pregar pelo mundo. Você deve servir Gurudeva sem nenhuma duplicidade, sem nenhum desejo de benefício próprio. É mencionado nas Escrituras. Você tem que se lembrar deste sloka: Dhyana Mulanguru Mutu, Puja Mulanguru Padram, Mantra Mulanguru Vakyam, Moksha Mulanguru Kripa, Dhyana Mulanguru Murti. Toda a raiz de toda meditação é a meditação em Gurudeva, Gurudhyana. Então, qual mantra que é primeiro? Qual o primeiro mantra do Brahmagata? É o Guru Gata. Quem aqui já recebeu a iniciação? Levanta a mão. Então, primeiro a gente faz Guru Mantra, então Guru Gayatri, então Gora Mantra e Gora Gayatri, então Krishna Mantra ou Gopal Mantra, então Kama Gayatri, então Panchatattva, então Mahamantra. E isso é conhecido como Guru Mantra. Se você obtiver a misericórdia de Gurudeva, então você obterá a perfeição no mantra, Mantra Siddhi. Então é mencionado Dhyana Mulanguru Muti, a raiz de toda meditação é a meditação em Gurudeva. Então você deve obter a misericórdia do Guru. De todos os tipos de adoração, qual é a essência de toda adoração? É Guru Puja. Qual é a essência de todos os mantras? É Guru Vakya, são as palavras do Guru. Você deve seguir as instruções de Gurudeva. Se alguém não segue as instruções de Gurudeva, então essa pessoa nunca será capaz de obter Bhakti Devi. Por exemplo, Ekalabhya, ele queria
aprender a arte das armas e ele se aproximou de Dronacharya. Mas Dronacharya sabia que ele era um inimigo dos devotos, porque ele era contrário a Arjuna. Então ele respondeu para ele: eu não vou te ensinar. Aí ele foi e construiu uma estátua de Dronacharya e uma murti de Dronacharya, e assim ele aprendeu todo o conhecimento por meio daquela murti de Dronacharya. E aí os Pandavas estavam com Dronacharya na floresta e eles viram um cachorro, e esse cachorro estava com muitas flechas na sua boca e fazia de uma maneira extraordinária. Muitas flechas foram atiradas no cachorro, na boca do cachorro, e nenhum sangue escorria. Então Arjuna perguntou a Dronacharya como que essas flechas foram colocadas no cachorro de maneira que não escorre nenhum sangue, e ele não sentia nenhuma dor. Então eles continuaram ali na floresta e Dronacharya viu Ekalavya. E aí Ekalavya foi lá e ofereceu seus pranamas a Dronacharya. Dronacharya lhe perguntou: de onde você aprendeu essa arte de atirar dessa maneira? E aí Ekalavya disse a Dronacharya: você se negou a me ensinar a arte da guerra, então então eu consegui aprender toda essa arte por meio da Murti. E ele falou: quem é seu guru? Ele falou: você é meu guru. Aí ele falou: ah, é? Então se eu sou seu guru, você tem que me dar uma doação, porque se uma pessoa não dá doação, recebe o mantra sem dar doação ao guru, ela perde todo o fruto desse mantra. É mencionado se você adorar Kali, Durga, você tem que dar doação aos Brahmanas. Se um Vaishnava vem até, da mesma maneira, se um Vaishnava vem a essa tua casa, você tem que dar uma doação. Então, quando o vento está vindo do lado esquerdo, você deve entender que não vai ter inundação mais. Enfim, Dronacharya disse para Ekalavya: você estabeleceu a minha Murti, você recebeu o ensinamento, então você tem que me dar doação. O que quer que eu pedir, você tem que me dar. Então, aquela pessoa que tem duplicidade, ela por fora mostra ser uma coisa, mas por dentro se sabe que ela tem uma propensão ruim, uma propensão de enganar. Então Dronacharya pediu a Ekalavya: me dê o seu polegar. E sem nem hesitar, sem nenhuma hesitação, Ekalavya pegou e cortou o seu próprio polegar e deu para Dronacharya. Veja. Então muita gente considera Ekalavya como um devoto de alta classe.
erroneamente, mas nós devemos seguir todas as instruções de Gurudeva. Aquele que não segue as instruções de Gurudeva não é um discípulo de verdade. Então, o nosso Gurudeva, quando estava na Bengala, ele disse: a gente não deve tentar ensinar Gurudeva, a gente deve tentar aprender de Gurudeva. Mas aqueles sem procurar pela associação dos devotos, querem ficar agindo como se fossem devotos puros. Nós devemos tentar entender os desejos internos de Guru, do coração do Guru. Então Ekalabya não era um bom devoto. Então Gurudeva sabe o que é melhor, ele sabe quem tem elegibilidade e quem não tem elegibilidade. Então o Senhor disse para Arjuna: ei Arjuna, você é querido por mim. E se alguém é contrário ao discípulo do Senhor, então o Senhor nunca irá aceitar esta pessoa. Então por isso é dito: Dhyana Gulam Guru Murti, Puja Mulam Guru Padram, Mantra Guram Guru Vakyam. Então devemos seguir as instruções de Gurudeva. E também Moksha Mulam Guru Kripa. Moksha significa liberação. Há muitos significados para a palavra liberação. Nós estamos sofrendo aqui neste mundo material. Como nós podemos nos livrar deste sofrimento? Todo mundo quer se livrar do sofrimento, não é verdade? Se alguém está doente, ela quer parar de sofrer. Se alguém está com dor de dente ou problema nos olhos, seja lá onde a pessoa estiver sentindo dor, então se a pessoa tem dor no olho, então se a pessoa estiver sentindo dor no olho ou no dente, então ela será capaz de entender o valor do olho e do dente. A gente não entende o valor dos olhos ou do dente até que a gente tenha algum problema neles. Então, Arjuna era um devoto do Senhor. E quem era contrário a Arjuna era Ekalabya. Por essa razão, Dronacharya pediu a Ekalabya: me dê o seu dedão, o seu polegar. E assim, porque ele não era um bom devoto. Então, o que é Guru Seva? O que é o Guru Seva de verdade? Nós devemos compreender. Há dois tipos de Guru Seva. Um é Vapu Seva e o outro é Vani Seva. Vapu Seva significa massagear os pés de lótus de Gurudeva, lavar suas roupas, cozinhar para Gurudeva. E isso se chama... isso é chamado de Vapu Seva. Vapu significa corpo. E o segundo é Vani Seva, que é ouvir o Harikatha de Gurudeva, e este mesmo Harikatha, você pregá-lo. Então, por essa razão, o nome é Vani Seva. E este Vani Seva é o serviço mais elevado. Você pode estar cozinhando para Gurudeva. Você pode, mas Gurudeva não come muito. Você cozinhou 1,5 kg e Gurudeva só come 100 gramas.
E o resto, tudo que sobrou, a pessoa... Não, perdão, você cozinhou meio quilo para Gurudeva e Gurudeva só come 10 gramas. E o que vai acontecer com as 400 gramas que sobraram? Ela mesma que vai comer. Então a pessoa cozinhou tão bem, coloca masala demais, tanto tempero, que Gurudeva não consegue nem comer. Aí a pessoa fala, Gurudeva não comeu, tudo bem, eu como. Então isso não é Guru Seva, isso não é apropriado. É mencionado nas escrituras aqui. Eu vou te dar um exemplo de um discípulo. Gurudeva disse para esse discípulo, vá para o mercado e traga 4 rasagulas. Gurudeva deu o dinheiro para o discípulo comprar 4 rasagulas. Ele lhe deu 50 rupias. 40 rupias. Então, 4 rasagulas, 40 rupias. E aí, Gurudeva deu dinheiro para o discípulo e o discípulo foi lá e comprou as 4 rasagulas. Mas, quando o discípulo chegou no templo, só tinha uma rasagula. E Gurudeva perguntou ao discípulo, eu te dei dinheiro para comprar 4 rasagulas, por que você só chegou aqui com uma rasagula? E ele disse, Gurudeva, eu comprei 4 rasagulas. Mas você disse ontem no Harikatha que hoje em dia as pessoas estão vendendo comida podre, comida estragada. Elas misturam a comida boa na comida já velha, estragada. Então eu tive que comer uma para checar se estava bom mesmo. Então eu comprei 4 e peguei uma para checar se realmente estava bom. Então eu estava carregando 3 rasagulas. Mas ontem você também falou no Harikatha que o número 3 não é um bom número. O número, quando tem 3 pessoas juntas, elas vão se desentender entre si. Então o número 3 não é um número bom. Se num quarto 4 brahmacharis estiverem juntos, eles vão falar Harikatha e não vão dormir. É por isso que Ananga Maharaj, ele veio para cá para fazer Haribhajan. Ele não quis ficar lá com os brahmacharis. Então, eu estava falando que por essa razão que Ananga Mohan Prabhu preferiu ficar aqui sozinho para poder fazer Haribhajan. Então, o discípulo continuou falando. Então tinham sobrado 2 rasagulas. E eu estava pensando, você me aceitou no templo, Gurudeva, o que quer que você coma, você sempre divide comigo. Então eu fiquei pensando, um é para Gurudeva, outro é para mim. Então, que eu pegue logo a minha parte uma vez. Então eu peguei e comi essa segunda rasagula. E aí Gurudeva falou, como você foi capaz de comer 3 rasagulas? Aí o discípulo falou, eu vou te mostrar como foi. Aí ele pegou a última rasagula que sobrou e comeu na frente de Gurudeva. Então, por acaso isso é Guru Seva? Isso não é Guru Seva. Nós devemos fazer Guru Seva sem nenhuma propensão de enganar, sem nenhum desejo por benefício próprio. Nós devemos tentar compreender o coração de Gurudeva. No Pranama Mantra de Srila Gurudeva, Dadati Swapadantikam Se Chaitanya Manubhistam Staptanyana Bhutale. Então, Narottama Das Thakura diz que Shirupa Goswami compreendeu o coração de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E esse mesmo Rupa Goswami Pada
eu quero o seu abrigo, eu quero o abrigo desse mesmo Rupa Goswami Pada, que satisfez os desejos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então a gente veio até aqui, na casa de quem? Na casa de Chandra Mohan Prabhu. E todos os anos ele recebe os Vaishnavas, ele serve os Vaishnavas. Muitos Vaishnavas vêm até aqui e ele os serve. Então, ele está sempre servindo os Vaishnavas. Muitos ocidentais também vieram até aqui, muitos estão hospedados aqui na casa dele, Ananga Mohan Prabhu, Indira Devi, Jamuna Didi, Madhavi Devi, Shama Priya. E todos os devotos agora estão aqui. Então nós devemos fazer Guru Seva e Vaishnava Seva. Então se alguém fizer Guru Seva e Vaishnava Seva, então Bhakti Devi irá se manifestar no coração dessa pessoa. Então que todos aqui abençoem Chandra Mohan Prabhu, para que ele possa ter Guru Nista em Guru Pad Padma, para que ele seja capaz de servir Guru Pada Padma, e para que ele seja capaz de servir Radha Govinda e a todos os anos e que ele possa todos os anos servir aos Vaishnavas. Ele preparou muitos tipos ele fez muitos tipos de preparações. Desde ontem ele está cozinhando aqui. Muitos tipos de pitapana. 36 tipos de comida. E ele deu doação. Ele deu doação para as cidades de Giridhari Gaudiya Mata. E todos os Vaishnavas estão muito satisfeitos com ele. Jai Jai Shri Radhe. Então, por favor, uma salva de palmas para Chandra Mohan Prabhu. महिमा कीर्तन करलें ओम विष्णुपाद अष्टगुरु सदस्य भक्ति श्री गण गोस्वामी महाराज बोलो बोलो गोस्वामी महाराज की भजन देखी प्रियते गोलोक भाई और चरण चिन्ह देखिया गंगा যেই গৃহের মধ্যে গুরু বৈষ্ণবগণ আছেন সেই গৃহটা কি Na casa onde Guru e Vaishnavas estão presentes, essa casa é Goloka Vrindavana. Mas se Guru e Vaishnavas não vão até uma casa, essa casa é comparada ao buraco da cobra. No Srimad Bhagavatam é dito que na casa onde Guru e Vaishnavas não estão presentes, então esta casa pode ter muitas opulências, mas ela é como o buraco de uma cobra. A cobra, ela não faz a própria casa. É o rato que faz o buraco. Mas a cobra vai lá, come ela entra no buraquinho do rato, come o rato e fica lá com o buraco para ela e toma conta da casinha do rato para ela. Se aposta. Então aquela casa onde Guru e Vaishnavas não vão é comparada ao buraco da cobra, como a casa da cobra. Então nós devemos convidar Guru e Vaishnavas porque se a gente tiver a poeira de Guru Vaishnavas, a sua casa é como Golokadam. Então esse Prabhu aqui também
Ele cantou tão belamente esse Kirtana, se Mahaprabhu não estivesse vindo. E a gente também pode cantar assim, colocando o nome de Srila Narayana Maharaj no lugar de Gauranga. यदि আমাদের আবার নিত্যলা ভক্তি মহারাজ তিনি এই স্থানে বিপুলভাবে তিনি বিশেষ করে বাংলায় প্রচার করেছেন, সারা বাংলায় তিনি প্রচার করেছেন। যত ঘরে যায় Srila Narayana Goswami Maharaj não tivesse vindo a este mundo, quem iria falar sobre as glórias de Shrimati Radharani? E Pujapadi Tirtha Maharaj fez tanto trabalho, ele trabalhou tão duro. Jai, Pujapadi Tirtha Maharaj aqui, Jai. Então ele está agora convidando o Prabhu aqui para falar algumas palavras. Então ele falou que onde quer que a gente vá, a gente vê o Pada Tirtha, a gente vê as marcas do pé de Tirtha Maharaj, porque ele pregou muito nessa área. E agora ele pediu para o Prabhu aqui da casa falar algumas palavras. সকলকে শুধু আমি হয়তো আমার ধন্যবাদ প্রণাম জানাই। আবার গুরুদেব ভক্তিবেদান্ত বন মহারাজ উপস্থিত, ভক্তিবেদান্ত দামোদর মহারাজ, ভক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ, ভক্তিবেদান্ত পরমহংস মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজ আর উপস্থিত গৌরবী ভক্তিবৃন্দে তাকে আমার Eu presto todas as minhas referências a todos os sannyasis aqui presentes e também a todos os Vaishnavas, a todos aqui, desde a infância. Eu não era ateísta. Eu fazia Ekadasi. Eu fui para o exército. Às vezes eu de manhã cedo eu me banhava e lia a Gita. Eu costumava fazer isso. Eu não era capaz de compreender. Eu lia os slokas, mas não conseguia entender o significado. নিজে আছি, কে সব থেকে কাকে বেশি ভালোবাসে, নিজেই কে সবসময় সে ভালোবাসে, তার একটা উদাহরণ দিয়ে দিবে। আমি সোনা গোনা মুক্ত প্রচুর ভিড়ে গয়না টয়না স্বামী স্ত্রী বাচ্চা সবাই যাচ্ছে নৌকায় করে, নৌকা যেতে যেতে মাঝখানে ডুবে গিয়েছে, এখন কে বাঁচবে? তখন স্ত্রী ওপারে থাকলে স্ত্রী তার উপর পা দিয়ে তোর একটা সাহস নেওয়ার জন্য ইচ্ছা হবে। কেউ ভালোবাসে, নিজের ছাড়া নিজে কেউ ভালোবাসে না। সুতরাং যতদিন পারবেন শুধু একটাই বলবো, আর মহারাজা বলেন সকালবেলা যদি সকালে উঠে ঘরে হরিনাম হয় সেইটাই হচ্ছে বৃন্দাবন, সেটাই গোলকধাম, আর সকালে উঠে ওই ক্যাঁচামেচি হয় তাহলে সেইটাই হচ্ছে নরক ছাড়া আর কিছু। Então, se a pessoa canta os santos nomes numa casa e faz Nama Sankirtana em sua casa, essa casa é como Goloka Vrindavana. Mas se numa casa só tem uma vibração ruim, negativa, essa casa é como um inferno. Mas eu estou muito feliz dos Vaishnavas terem vindo até aqui.